Olá malta, bom dia! Hoje eu quero partilhar com vocês como aprender um idioma sozinho. Vamos diretamente ao tema. O primeiro passo, além de elegir o idioma que queres aprender, é começar aprendendo o mais básico, que é o alfabeto, vocabulário básico e expressões essenciais, como é me chamo Pir ou onde está a estação do comboio. Normalmente, para a maior parte das línguas, acho que todos os materiais são muito fáceis de encontrar na internet, porque sempre há gente que tem mínimo um interesse inicial em estes recursos gratuitos e normalmente depois os níveis mais intermédios avançados é onde temos mais problemas para encontrar materiais e recursos. Isso é o primeiro de tudo. Tens que ter em conta que aprender um idioma é uma corrida de largo percurso. Então, uma das dicas principais que tenho para vocês é conseguir fazer um hábito de estudo não diário, porque a realidade é que os hábitos diários são muito difíceis de manter, sobretudo ao longo do tempo. E depois, eu acho que pessoalmente é melhor fazer hábitos semanais. Se começares a estudar uma língua nova, a minha recomendação é fazer uma, dois, até três sessões curtas por semana de estudo, mas depende sempre da situação individual. Mas 2, 3 vezes por semana para começar já está bem, não temos que estar esforçando-nos para sacar 20 minutos do dia, que se queredes fazer isso e conseguides, está também muito bem. Mas em geral, sendo realista, acho que começar por 2, 3 sessões semanais é já muito bom. E depois, o mais importante para a aprendizagem de idiomas é a imersão linguística. Isto quer dizer que está rodeado todo o tempo, idealmente, da língua que queres aprender. Isto é difícil se não estás no país onde se fala a língua, e isso é uma opção que há maneiras de fazê-la mais economicamente, mas em geral custa muito dinheiro e é caro e não todo mundo consegue. Então, como podemos reproduzir a imersão linguística nas nossas casas? Com a internet. Porque agora, com o YouTube, com as redes sociais, é muito mais fácil que há 15 anos encontrar recursos didáticos e também gente falando de maneira natural nas redes sociais. Tedes blogs, tedes vídeos de qualquer tema no que tenhas interesse, a Wikipedia, podedes cambiar o idioma e a maioria dos artículos estão em muitíssimos idiomas. Tedes aí uma informação maravilhosa também, porque ao início do artigo da Wikipedia tedes um pequeno parágrafo geral que podedes aprender linguagem habitual, que se calhar na vida diária não se utiliza tanto, um bocadinho mais específica, mas todavia é um texto pequeno, é acessível, e depois já quando se lê o resto do artigo é quando já começam as palavras assim mais difíceis. Mas poderes ter uma ideia geral e um parrafinho que poderes encontrar sempre de temas que gostades, qualquer coisinha, simplesmente para ler ou para traduzir ou para aprender um bocadinho, 2 ou 3 palavras novas, está muito bem. Depois, tedes também aplicações para aprender idiomas. Algumas são cursos. Depois temos sempre o Duolingo, para mim o Duolingo está bem no início, mas a realidade é que para aprender o idioma inteiro, pois não é suficiente. Mas se queredes ver se gostades do idioma e começar assim com o alfabeto, as palavras básicas, e ir começando um pequeno hábito de estar expostos à língua. O Duolingo também é muito bom para isso. Mas quero falar-vos mais de aplicações como o Tandem e o HelloTalk, onde podedes conhecer gente que fala o idioma que vocês querem aprender, elas querem aprender o vosso idioma, então, pois, podedes fazer intercâmbio e sempre está muito bem perguntar um falante nativo como se diz nas coisas. A parte não tão positiva disto é que muitas vezes os falantes nativos não sabemos porque funciona a língua assim, então muitas vezes a gramática, se não é alguém que está a estudar filologia ou tem muito interesse nas línguas estrangeiras, não consigo explicar exatamente porque uma coisa é desta maneira ou da outra, mas sempre é uma muito boa opção. Também para ver como funciona a linguagem natural, é ter alguém também que está a estudar com vocês e podem motivar-se uns aos outros, que também é muito importante para conseguir estudar ao longo do tempo. Porque todos começamos no início com motivações, com muita vontade de aprender, mas depois, entre a vida e as dificuldades da aprendizagem, pois pode ser difícil manter a motivação ao longo do tempo. Outra coisa muito importante, se estás a aprender sozinhos, é falar desde o início. Este pode sonar estranho, porque com quem vou falar se estou sozinho? Mas não tens só que falar com a gente das aplicações que conheces, que está a aprender o teu idioma, mas também podes falar sozinho, como eu falo com a câmera, não tens que publicar, ou podes começar... Não podes ser falar delante do espelho, porque é uma coisa assim um pouco estereotípica que se diz, mas
Eu odeio falar no espelho, nunca entendi como funciona isso exatamente. Podes escrever um pequeno diálogo ou dizer, gostaria de falar com alguém sobre isto, como posso começar, qual é o vocabulário? E podes escrever o vocabulário e depois fazer algumas frases sinxelas, orações sinxelas, e falar em voz alta. E também é muito importante começar desde o princípio, porque depois dá menos vergonha quando estás a falar com a gente de verdade. Outro ponto importante para a imersão digital ou individual, se podemos chamá-la assim, é tentar que todas as coisas que estás a fazer possam ser feitas na outra língua. Por exemplo, um podcast. Eu sei que o início é frustrante estar a escutar uma coisa e não entender nada do que está a dizer, mas estás fazendo aprendizagem passiva. É dizer, não estás ativamente estudando porque não entendes nada, mas o teu cérebro sim se está adaptando os sonidos, às pronúncias e outros tons que estão a utilizar os falantes nativos. Se estás a começar de zero, obviamente o podcast tem que ser o mais singelo possível. E no YouTube, por exemplo, há muitos podcasts para principiantes de muitas línguas. Se estás a ouvir música noutra língua e tedes a tradução no vídeo do YouTube ou podes meter os subtítulos, estás a pouquinho a pouco não só a habituar-vos aos sonidos, mas também a aprender uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Faz 2 meses não entendia nada e agora já vou entendendo as frases que estão a dizer. São coisinhas pequenas, mas que ao final ajudam muito. Também poderes buscar séries ou filmes que estejam na outra língua, ver com subtítulos, que também ajudam muito. Também muito importante tentar utilizar a língua o máximo possível. Há gente que diz, por exemplo, cambiar o teu telefone a outra língua, mas depende muito, porque estás a aprender chinês e cambias a chinês e depois não podes entender nada, pois pode ser muito difícil. Mas hay outras coisas. Por exemplo, na tua agenda, podes dizer, vou começar a escrever a lista de tarefas no dia na outra língua. Então, depois buscas o vocabulário e normalmente tens que fazer coisas similares, então estás a repetir as palavras e tem uma aplicação prática para ti. Então, quanto mais prática e mais repetitiva seja a ação que estamos a fazer com a língua que queremos aprender, mais cabida vai estar no nosso cérebro porque estamos a utilizar e está a ser útil, que é uma coisa importante. Porque para aprender melhor, uma coisa tem que ser ou muito útil ou muito interessante. E às vezes, pois, aprender como dizer casa de banho, pois, é útil, mas interessante não é, não? Mas é útil e todos aprendemos mais ou menos facilmente. Depois estão os materiais didáticos mais tradicionais, com os livros de texto. Eu agora, por exemplo, que estou a aprender árabe, tenho já vários livros de texto que tecnicamente estão orientados a gente que está a aprender o idioma sozinha. Mas tenho que dizer que a maior parte deles não são muito bons. Não sei porque, não entendo, para mim, se o material de estudo está feito para uma pessoa aprender sem ir a uma aula, tem que estar explicado como se essa pessoa tiver 5 anos. Porque a realidade é que essa pessoa não sabe nada. Então, porque esta letra veio aqui e não ali? Nota P de página, o asterisco, a explicação. Os livros que eu estou a utilizar não têm isto. Em geral, acho que os materiais autodidatos não estão tão desenvolvidos atualmente. Não sei, pode ser só a minha experiência. Se têm alguma opinião a respeito desta experiência, por favor, podem escrever nos comentários, porque eu, de verdade, que não entendo. Mas, sim, em geral, não são tão bons. Mas são úteis porque a informação está muito organizada. Além de não ser livros de texto para autodidatas, já estão... Os livros de texto normais normalmente traem algum recurso para áudio, exercícios que são sempre interessantes e estão muito bem organizados porque é um método que está a ser utilizado já por muito tempo. Nos falta a parte de como escrever melhor. Acho que a escritura atualmente é uma das partes mais difíceis de aprender a fazer bem. Obviamente, aprender coisinhas básicas é mais ou menos singelo, mas quando estamos a escrever coisas mais complexas, ao final necessita-se alguém que esteja a corrigir. Ou também ler muito, porque, como disse um dos meus professores da universidade, a única maneira de escrever muito bem é ler muitos textos de gente que escreve muito bem. Muitas vezes, os recursos de escritura que utilizamos na nossa língua e os que utilizam em outra língua são distintos. Por exemplo, uma repetição de adjetivos em esta língua não se faz considerada uma coisa má enquanto estilo, mas em outras línguas, estilisticamente, repetir os adjetivos
é uma coisa que consideram que é linda, é estética. Então, há muitas coisinhas pequenas que são, obviamente, já mais avançadas, mas se estás a ler, estás também passivamente vendo esses padrões que, se calhar, até que alguém disser-te, sabias que isto ou outro, ou falar sobre isso em particular, tu não estás a perceber que existem, mas o teu cérebro, se está a ver os padrões, estás a ter uma ideia, então, se tens muita exposição a isto, ao final, quando tu estás a escrever, mais automaticamente vais copiar esses padrões, além de não saber exatamente por que estão aí, mas isto vai resultar em uma maneira mais natural de escrever. Depois, o último ponto do vídeo é a gramática. Eu tenho ouvido duas posições. Uma que é a minha, que a gramática é importante de aprender individualmente. E a segunda que, em realidade, se estás a saber usar o idioma, não tens por que estudar tanta gramática como se fazia nos métodos de aprendizagem de idiomas tradicionais. Pessoalmente, eu acho que vale a pena saber porque a gramática funciona assim, mas depende muito de por que queres aprender o idioma e qual é a profundidade do vosso interesse linguístico, não? Eu, em geral, gosto de línguas, eu gosto das curiosidades de nesta língua se faz assim, na outra língua se faz desta outra maneira. Mas se não teres interesse nisso e queres uma aprendizagem mais prático, pois tampouco é tanta necessidade. Prefiro promover estudar a gramática porque acho que tem um valor intrínseco também, saber porquê funcionam assim as coisas, mas não é exatamente tão necessário estudar gramática da memória como se fazia anteriormente se estás a aprender uso natural através de podcasts e vídeos e a linguagem natural. Gostaria muito de ouvir as vossas opiniões respeito deste ponto nos comentários, se tedes alguma. E o último que sim vou falar é traduzir textos ou canções ou transcrever conversações. Eu acho que isto é tão bom para aprender ortografia, porque se fazeres no computer, vais ter o teu corretor de texto. E eu juro-vos, eu aprendi a escrever italiano porque eu estava fazendo Erasmus, e ia com o meu computer à aula e escrevia tudo em italiano. Eu via, que valo e que vu e não que vê. Porque eu, como espanhola, a fricativa da vu, tinha muito problema com ele. Então, eu ouvir não ouvia, mas eu estava a ver que a ortografia era distinta. Pois a base de escrever cavalo, pois aprendi como se escreve cavalo. E eu adoro utilizar isso. Acho que uma das melhores maneiras, se estás na universidade ou em alguma aula, ou simplesmente, não sei, estás a ver um podcast interessante ou um seminário online de qualquer coisa, não tens que escrever tudo, mas fazer as notas na língua que estás a aprender, o teu corretor pode ajudar muito, na minha opinião. Traduzir canções, maravilhoso, porque é uma coisa que estás a gostar, aprendes vocabulário e, pois, é uma coisa assim divertida de fazer, não é só estar ali com o livro aprendendo, estás a fazer uma coisa mais interativa. Traduzir pequenos parágrafos de Wikipedia, tantos temas interessantes, traduzir podes buscar as vossas frases favoritas, as citações favoritas de autores famosos e ver como se escrevem noutros idiomas e fazer uma comparação. Também é muito, muito interessante. Em geral, tudo o que cambiar de uma língua a outra com a tradução, eu acho que é uma ajuda muito importante, porque ao final estás a fazer as comparações de padrões na cabeça. E esta é a minha última dica, conselho, de como aprender um idioma sozinho. Adoraria ler os vossos comentários, se têm alguma opinião no comentário a respeito. Muito obrigada por ver o vídeo e até a próxima.